Alô pessoal, mais uma vez aqui a gente no Vestiário Aberto, hoje recebendo uma pessoa muitíssimo especial para mim, para os torcedores, para todo mundo, porque jogou em vários clubes, foi treinador e ficamos amigos quando jogamos juntos no Vasco. Estamos aqui com o Zanata, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, sabe disso. Primeiro de tudo, diz de onde você é, de onde você nasceu, que é lá daquela terra bem longinha. Né? Eu sou natural de São José do Rio Pardo, estado de São Paulo. E aí, como é que foi a sua iniciativa no futebol? Por que você entrou nesse meio? Porque meu pai gostava muito de futebol e meu irmão, que era 7 anos mais velho que eu, já falecido, também gostava muito de futebol, então por influência dele, eu me lembro que desde o primeiro título do São Paulo, em 1957, eu tinha 6 anos de idade, não tinha completado 7 anos ainda, e já comecei a torcer pelo São Paulo, por causa deles. E como é que foi a sua infância lá em São José do Rio Pardo? É longe? É muito longe. São 150 quilômetros de Campinas, entendeu? De Campinas. 150 quilômetros de Campinas. Tranquilo. A cidade a época que eu vivi lá, né, que eu nasci e fiquei lá até meus 16 anos. Uma cidade pequena, o município tinha 30 mil habitantes, 15 mil na zona rural e 15 mil na zona urbana. Então todo mundo se conhecia, a cidade praticamente todos se conheciam. E foi uma delícia, foi acho que uma das melhores fases da minha vida, foi na minha infância e juventude. Mas cidade pequena é boa de se viver, né? Todo mundo conhece todo mundo, é muito legal. Eu joguei lá no São José dos Campos 5 meses, é um lugar maravilhoso, muito agradável. E como é que foi como é que é a sua família? Como é que seu pai, você já falou que gostava de futebol, o pessoal, os irmãos, família, como é que era a sua família? Bom, em casa eram meus pais e éramos 2 homens e 2 mulheres. O meu irmão já é falecido, ele era 7 anos mais velho que eu. E foi uma pessoa muito importante na minha vida. Porque quando eu vim fazer era para vir para as divisões de base do Flamengo e meu pai não queria deixar. Mas o meu irmão jogava no Rio Pardo Futebol Clube, na 3ª divisão, e sempre foi sondado por times de Ribeirão Preto, de Campinas, e meu pai nunca deixou de jogar. E ele foi importante porque ele conversou com meu pai e falou que meu pai tinha que deixar eu jogar. Não tinha deixado ele jogar, mas tinha que deixar ele jogar, então foi aí que eu vim para o Rio. Aí, nessa sua infância, você passou dificuldades? Porque, normalmente, todo jogador de futebol, ele vem de famílias que passam dificuldades e lutam para que saiam dessa situação, pensando em ganhar dinheiro no futebol e ser o grande jogador, sem pensar naquilo que sofre para ser um jogador de futebol. Né? Sem dúvida. Olha, Zé, eu, graças a Deus, nunca me faltou nada na vida, graças a Deus. Meu pai sempre teve negócios no comércio, na indústria de transporte, de carga, entendeu? Mas teve as fases difíceis, porque negócio é assim, tem hora que está tudo muito bom, tem hora que está tudo muito ruim, mas sempre soube sair das crises e graças a Deus, agradeço muito a Deus, nunca me faltou nada, nem de comida e de roupa, nunca me faltou nada. No futebol, assim, a grande maioria vem passando necessidade, não é? Sem dúvida. Mas às vezes tem uns que não é que sejam ricos, mas têm uma vida média. Eu também fui dessa maneira. Meu pai não era rico, mas também não sofria, não passava necessidade. Sim. E amigos de infância, você lembra de algum? Você lembra você saiu de São José do Rio Pardo, vem para cá e esquece muito, né? Não, eu vou falar poucos, porque senão a gente vai ficar até o final do programa aqui. Meus amigos mais chegados eram o Guilherme, Sérgio, João Batista, Gabriel. Esses eram os mais chegados, mas tinha amizade com todo mundo. A gente se dava com o pessoal todo da cidade, da mesma idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo.
É muito legal, é uma cidade muito gostosa de se viver, sabe? Muito tranquila. Sua juventude, como é que foi? Assim, já chegando com 14, 15 anos, indo para o futebol, né? Porque já... Pois é, foi... Lá em São José continua mesmo, né? Só que já ia a bailes, tinha 2 clubes que davam bailes em datas importantes para a cidade, ou para os clubes, entendeu? Então já ia baile, essas coisas, mas lá não tinha domingueira, essas coisas não tinha, entendeu? Era só baile mesmo, e às vezes uma vez por mês, um feriado importante, que um dos clubes fazia o baile. E a gente dançava, e eu sempre fui ruim de dança. nunca fui um bom dançarino, entendeu? Mas... E depois vim para o Rio, uma nova vida, uma nova fase, completamente diferente da minha cidade, entendeu? Eu morava na concentração do Flamengo, quando vim para a concentração das divisões de base. Lá em São Conrado? Não, era na Praia do Flamengo, meia-meia. Eu me lembro que lá tinha Nos fundos ali do Palácio do Catete, pertinho ali do Palácio do Catete. E aí eu saía muito pouco. Primeiro que eu não tinha dinheiro, né? A gente ganhava uma ajuda de curso, que atrasava. Também não passei na cidade, mas o local não era adequado na minha opinião, não era adequado para ser uma concentração principalmente de jogadores jovens, né? De divisões de base. Porque tinha baile, a gente jogava de sábado à tarde ou domingo de manhã. Tinha baile sexta-noite, forró. Sexta-noite e sábado à noite. E ia até 4 da manhã, né? A gente não dormia, pô. Na própria concentração. Na própria concentração. Tinha 3 andares. O prédio lá tinha 3 andares e no segundo andar era no salão. E a nossa concentração era no terceiro. Mas era tudo aberto. Os salões eram abertos, então muito complicado, muito difícil, pô. Mas a gente ia, né? A gente gostava de jogar bola, pô. Quais foram as suas maiores dificuldades para você chegar onde você chegou? Eu sei algumas, porque convivi com você, mas eu gostaria de saber outras que eu não conheço. Algumas dificuldades. Eu não sei, Zé. Eu sou muito grato pelo que Deus me proporcionou, entendeu, Zé? Eu subi no momento certo no Flamengo, fui vendido para o Vasco no momento certo, que eu queria sair, e lutei pela minha saída. Depois fui jogar fora do Brasil, em Monterrey, no México. Eu nunca tive a ambição de ficar rico, de ser milionário, nunca tive, ganhar dinheiro para caramba em futebol, nunca tive. Eu sempre pedi a Deus que nunca me faltasse nada, nem a minha família. Que eu iria constituir e acabei constituindo, e graças a Deus ele me atendeu, entendeu? Atendeu o meu pedido de nunca faltar nada. Qual é a sua primeira lembrança quando você pegou a bola, que você lembra assim, pô, aquilo ali me empurrou para eu abraçar a carreira de jogador de futebol? Tem na sua cabeça assim? Eu acho que meu irmão. Seu irmão? Meu irmão, Você sempre lembra dele? Meu irmão. Eu lembro do meu irmão. Eu comecei no futsal. O futsal me deu muita ajuda nisso aí. Eu também joguei futsal lá, né? No campeonato municipal da cidade, entendeu? Mas o nível era bem baixo, né? E eu tinha 15 anos, o primeiro campeonato de futsal que eu joguei, eu tinha 15 anos, pô, e era tudo adulto, não era de divisões de base. Naquele tempo a gente jogava contra o mais velho. Eu não me lembro de ter jogado, a não ser jogos oficiais de futsal. Mas pelada, eu nunca joguei com o cara da minha idade, sempre mais velho, né? Naquele tempo a gente fazia isso. E esse municipal, sabe, eu jogava no sindicato, que não era sindicato de nada, mas botaram o nome de sindicato. Jogava um primo da minha mãe, primo em segundo grau meu, o Valdir Zanata, que era pivô, forte, sabe? Jogava meu irmão, jogava eu e o Zé Maria Bizarri, esse sim era muito habilidoso, mas também nunca quis sair para jogar. Teve a procura de vários clubes pelo interior de São Paulo, e ele nunca quis jogar profissionalmente, entendeu?
Então, tive a oportunidade de jogar antes de vir para o Flamengo no Rio Pardo, na terceira divisão de profissionais, só que eu como amador, não podia ser profissionalizado, era menor de 18. E foi a época que eu vim para o Flamengo, né? Tirando seu pai e seu irmão, que você já falou que eram os seus incentivadores, quem foi outra pessoa que realmente te incentivou para chegar no Flamengo, para alguém que não vai, que vou te ajudar, e sei lá, um procurador, um agente? Não, porque como é que você chegou no Flamengo? Então, foi o seguinte, nesse time da terceira divisão, do Rio Pardo, do Futebol Clube, da terceira divisão de profissionais, eles contrataram um treinador chamado Velau, que tinha jogado no Flamengo no final da década de 39, princípio da década de 40. E ele foi treinar o Rio Pardo. Entendeu? Então ele depois de alguns jogos, ele me perguntou se eu não queria jogar, fazer um teste no Flamengo e tal. Eu falei, eu vou, pô, mas meu pai não queria deixar de jeito nenhum, entendeu? Aí foi outro fator que pesa no fato de eu ter sido jogador de futebol. Meu irmão conversou com meu pai várias vezes e conseguiu que ele autorizasse eu vir, entendeu? Quem é que foi o seu primeiro treinador no Flamengo? Quando você chegou, você lembra quem te recebeu? Lembro. Foi o Bria, não? O primeiro foi o Jobert. Jobert? Jobert. O primeiro foi o Jobert. Mas sou muito grato a todos eles. Jobert, seu Bria, Nelsinho. Pô, Nelsinho era fantástico. Gente boa pra caramba, né? Fantástico, Nelsinho. Qual é o seu time de coração, antes de falar que é Flamengo? Quando você chegou no Flamengo, você não era Flamengo? Não, meu time no coração era São Paulo. São Paulo. São Paulo, por influência do meu pai e do meu irmão, né? Quando eu despertei para o futebol, foi que em 1957 São Paulo foi campeão. Eu tinha 7 anos incompleto ainda. Então aí sabe que me apaixonei por futebol. Pelo exemplo dos dois, que eu adorava o futebol, e pelo time que eu escolhi ter sido campeão, no primeiro ano que eu estava entendendo, entre aspas, alguma coisa. Em que momento, o que aconteceu com você para fixar aquele momento que você falou, não, você jogar futebol? Teve algum momento especial, não? Só o dia a dia do treino? Não, eu nunca pensei em jogar futebol profissionalmente. Nunca tive. Foi acontecendo ao natural? Aconteceu da maneira que eu contei, do Velau, quando foi treinar o Rio Pardo, aí me trouxe para o Flamengo. Mas eu nunca pensei. Sempre adorei futebol, via muito futebol. Imitava jogadores, entendeu? Dizia que era fulano, eu sozinho no quintal da casa dos meus pais. Sabe? Mas nunca pensei no que eu falei, pô, eu queria estudar, na verdade, eu queria ser engenheiro, queria fazer engenharia. Mas aí surgiu essa oportunidade, eu como gostava muito de futebol, falei, vou arriscar no futebol, vou para lá, pô, vamos ver se dá certo. E graças a Deus deu certo, sou muito grato. Eu treinava em casa também, chutava na parede. Eu também, eu fazia a tabela com a parede, não fazia? Com a parede. Mas tinha um nome, fulano. Aí uma época eu achei que eu ia ser goleiro, desse tamanho, então acredita, eu chutava a bola na parede e voava no chão, e era cimento, me machucava tudo lanhado, aí meu pai me apelava. Qual o jogador que você seguiu, que se espelhou? Teve algum jogador que se espelhou? Porque eu, pelo menos, sempre me espelhei em alguém. Não, eu sempre procurei, eu tive atenção com os jogadores de meio de campo, pus a minha atenção quase que total aos jogadores de meio de campo. Então eu tenho exemplos, tá? E de aprender com eles, e vou citar alguns. Dudu e Ademir da Guia, no Palmeiras. Não jogavam nada. Nada. Dudu e Ademir da Guia. No São Paulo, meio campo, tinha Roberto Dias, Gerson e Pedro Rocha. Faça, meu fogo. No Corinthians, Rivelino e era um outro volante que eu não me lembro, e Rivelino. Quer dizer, sabe, então eu tive exemplo, Didi, eu não vi Didi jogar. Não viu o Didi jogar? Pessoalmente, nunca vi. Em campo, assim, nunca vi. Eu vi filmes do Didi da Copa de 58 e 62. Mas nunca vi nem, sabe? Mas, pô, era um... Didi foi meu treinador no Fluminense. Eu me lembro.
Era fantástico. Eu via os vídeos e falava, esses caras São de outros planetas. Você tem um jogo que é o jogo da sua vida? Não, eu acho que um dos jogos que eu joguei melhor na minha vida foi a primeira vez que eu fui jogar em São Paulo. Foi o São Paulo e Flamengo, em 1970, Roberto Gomes Pedrosa de 70. E o São Paulino, e estavam lá meus pais, meus irmãos, meus cunhados, cunhadas, e sobrinhos, amigos lá da minha terra, sabe? Então, foi um momento muito, muito especial na minha vida. E eu fiz uma partida muito boa. Fez gol? Não. Nós ganhamos de 2-0 e ficamos com 10 jogadores cedo. E ganhamos de 2-0 do São Paulo, entendeu? Eu fiz uma partida mais... Ficou só eu e o filho no meio campo, sabe? Eu e o filho. Acho que foi o Lima que foi expulso, foi o Liminha que foi expulso. Qual foi o maior presente que o futebol te deu? Fala, vai, depois. Foi Paraná e Liminha. Foi Paraná e Liminha. Paraná no ponto esquerdo do São Paulo, e uma jogada que o Liminha foi mais aberto, para marcar o Paraná aberto, né? E ele tiveram lá uma entreveira, discutiram e tal, e aí o juiz expulsou. Aí ficou eu e o filho no meio campo. O filho não era meio campo, era um ponta, era um atacante, né? Que flutuava ali no meio, ajudava um pouco. Mas foi um erro. Então eu joguei para esse jogo, e modéstia à parte, eu joguei para caramba. Né? Qual foi o maior presente que o futebol te deu? Que você acha que foi... Esse aqui foi legal. O que aconteceu na sua vida por jogar futebol? Eu acho que não existe um presente único, entendeu? Eu acho que é um conjunto de coisas que foram... só jogar contra Pelé e aquelas feras todas da Copa de 70, tricampeões do mundo, já era... E outros jogadores, né, que eram espetaculares, mas não tinha... Tinha tanta gente que jogava pra caramba que, iam os 22, 23 e o resto não podia ir, né? Então, eu agradeço muito de ter sido um presente para mim jogar contra os caras da minha época. Um presente ruim, uma coisa ruim que aconteceu. Então, eu sei, se você não falar, eu vou falar. Não, o presente ruim que me aconteceu foi quebrar a perna com 20 anos de idade, entendeu? Isso aí te prejudicou bastante, porque você estava praticamente convocado para a seleção. Então, eu fui convocado em dezembro de 70, que foi o final do meu primeiro ano como profissional, e quebrei a perna em maio do ano seguinte. Aí depois... Por que você nunca mais foi chamado? Mas, já inteiro não era chamado, imagina, com a perna fraturada. Não, mas também, porque a gente conversou. Mas só tinha jogador ruim no teu tempo. Era, só. Ruim de jogar contra eles. Ruim de enfrentar eles. Dudu, Dirceu Lopes. Pois é, o losango ali do Cruzeiro era brincadeira. Faça, meu favor. Piazza, Zé Carlos, Tostão e Dirceu Lopes, o Tostão fazendo falso no centroavante, Deus me livre, já para pegar na bola era difícil. A primeira vez quando eu joguei contra esse time do Cruzeiro foi lá em Belo Horizonte, perdemos 3-1 dele, mas foi difícil de pegar a bola. Dirceu Lopes cortando para a direita, cortando para a esquerda, ameaçando bater e cortando, Tostão, fantástico, Piazza, nossa, Zé Carlos. Era muito jogador bom, né? Nossa Senhora. Aí a gente fala os que nem apareciam na seleção, né? Exato. Roberto Pinto, Ivo Sodré, Alves, faça-me o favor. Gibira, você pegou Gibira, né? Samarone. Era muito jogador bom, rapaz, era impressionante. Era. A quantidade era grande. Não tinha vaga pra gente mesmo na seleção, não tinha como. Não perdeu tinha a como. oportunidade. Ainda mais depois de uma fratura na perna. Mas eu agradeço ter jogado nessa época, Zé. Eu agradeço também. a Deus ter jogado nessa época. Agradeço a Deus. Foi a melhor exatamente. época e não vai existir outra com tanto jogador ao mesmo tempo. Não é assim, você fala assim, não, vai ter. Não vai. Você vê, eu joguei contra o Cruyff, joguei contra o Platini, joguei contra Beckenbauer, joguei contra o Miller, isso é europeu. Aí vem aqui, Dirceu Lopes, Ademir da Guia. Vai por aí afora. Pelé, Garrincha, Didi. Não dá para você.
Não dá para você se sentir agradecido por jogar contra eles. Mesmo tomando um drible, tomando uma caneta, mas sinceramente tenho o meu agradecimento. E uma história engraçada. Fala, agora a gente vai começar a fazer coisa que ninguém sabe, só a gente. Eu vou história engraçada que passou dentro do vestiário, dentro da preleção, dentro de uma... Posso te falar uma que passou no campo? Pode, vou falar, isso seja engraçada. Foi no primeiro ano, 1970. Estava jogando Flamengo e Bangu. E o jogo estava 4-1 para o Bangu. E o gol do Flamengo eu que fiz também vai. Eu pensei que fosse aplaudido. Foi um dos primeiros gols que eu fiz do Maracanã. Depois saí vibrando para o lado da torcida, também uma vaia danada. E aí aconteceu um lance que os zagueiros eram Washington pela direita e Reis pela esquerda. 4 zagueiros, né? Reis jogava. O Reis jogava muito. E o Washington rolou uma bola para o Reis. Tinha havido minutos antes uma contusão, o massagista do Bangu entrou e aí houve essa... O jogo reiniciou, nós tomamos a bola, o Washington tocou pro Reis. Só que o Dé, jogando no Bangu, o Dé pegou uma pedra de gelo e o Reis não olhava para a bola. O Reis não olhava para a bola, ele olhava o que ele ia ver no campo, o que ele ia fazer antes de a bola chegar nele. Aí, a hora que a bola estava chegando perto do Reis, que o Reis se posicionou com o pé para dominar a bola, ele jogou a pedra de gelo, pegou em cima da bola e levantou a bola. Então a bola passou por cima do pé do Reis, ele deu a volta no Reis, pegou a bola, entrou e fez o gol, entendeu? Esse foi o caso mais assim, engraçado que eu vi dentro do campo, foi esse, cara. Você abriu mão de algum outro sonho sem ser jogar futebol? Sim, de ser engenheiro. Qual foi o sonho? Esse... Você pode falar? Não, eu queria ser engenheiro, entendeu? Inclusive tinha professores lá em São José que quando acertei, tudo foi acertado para eu vir para o Flamengo, foram falar com a minha mãe, dizer que eu não podia deixar eu vir jogar futebol, que eu tinha que ir para o ITA, que em São José dos Campos, né? Não queria pouca coisa, não, né? Exatamente, porque eles achavam que eu era muito acima da média. Engenharia e ciências exatas. Alguma direção? Bom, ali no caso do ITA, era aeronáutica, né? Eu queria ser engenheiro eletrônico. Não, eu queria fazer uma engenharia... Não tinha uma decisão ainda, na verdade, no início. E depois pela influência dessas... Algumas delas até professoras minhas, que foram falar com a minha mãe sobre... Eu falei, legal, comecei a sonhar com o ITA. Então vou fazer a prova do ITA para ver se eu entro. Naquele tempo não era... Era separado. O vestibular era separado. Mas aí vim jogar aqui, não pude, comecei a escolher jogar futebol. Não me arrependo em momento algum. Claro, pô, jogou pra caraca. Não era, eu joguei grandes times. Não acho. Não seja humilde, não. Jogou eu tinha muitas deficiências físicas e algumas coisas que os jogadores têm que ter, entendeu? Eu não sabia driblar, entendeu? O meu chute era fraco, sabe? Mas fez gol de fora da área, eu vi. Fiz. Mas não era com aquela, sabe? Então eu não arriscava muito chutar gol, entendeu? Porque eu sabia que eu não ia chegar forte lá. E fisicamente também eu tinha algumas deficiências. Eu não tinha muita velocidade. A sua função, você fazia bem a sua função que exigia. O chute a gol era algo mais, não era uma função realmente. Claro, se pudesse fazer a função de chutar. Exato, é isso que eu digo para ele, Zanato, você foi craque, né? Às vezes enquanto eu torcedor, não, Zanato, você foi um craque. Eu acho que não, pô. Eu queria ter sabido chutar bem, forte, para complementar, ter alguma, sabe, característica positiva, assim, grande, entendeu? Como é que você lidava com a pressão? Pressão emocional, a pressão do jogo, a pressão da torcida, que eu sempre falo aqui, o futebol,
quando o juiz apita o início do jogo, o emocional é o mais forte. Depois vem a técnica, depois vem a física e, por último, a tática. Se você não tiver técnica e não tiver um controle emocional, você não precisa de tática, você não vai conseguir fazer nada. Como é que você se lidava com isso aí? Não, eu nunca me preocupei. Jogando no Flamengo, que era uma torcida que exigia muito, né? Sem dúvida. E a fase do Flamengo não era boa, né? O Flamengo andava com muita dificuldade. Aliás, alguns clubes brasileiros estavam com muita dificuldade financeira, então não havia grandes investimentos. Era um time bom, mas não era um time, né, que fosse brigar por um título nem nada. E até que começou bem no Flamengo, sabe? O início foi muito bom. Nós ganhamos um torneio, que fizeram torneio de verão, nós ganhamos da seleção da Romênia, que estava no mesmo grupo do Brasil, de 4-1. Ganhamos o Independente de 6-1. O Independente que já era pentacampeão da Libertadores, era o maior ganador de título da Libertadores. E ganhamos uma Taça Guanabara, que era separado do Campeonato Carioca. Mas aí, quebrei a perna, eu sei, sabe, Zé? Eu pensei até, quando eu quebrei a perna, pensei que não fosse voltar a jogar, entendeu? Porque aquele tempo era difícil mesmo. Exato, eu fiquei engessado 3 meses, dos dedões, dos pés, até o meio da coxa, entendeu? Só para recuperar movimento de tornozelo e joelho, eu fiquei quase 2 meses, foi 1 mês e tanto que eu fiquei. Eu operei os meniscos, ranquei os 4 meniscos, pô. Hoje você tira só a parte afetada. Exato. Eu tenho artrose hoje. Eu também fiz um menisco só do joelho esquerdo. Qual foi o treinador que mais te impressionou, que mais ajudou você, que você acha assim, não, esse cara me ajudou e sabia muito futebol? Não, ou dois, ou sei lá. Eu acho que todos eles foram, assim como na época das divisões de base, todos eles foram importantes na minha vida. O treinador sempre tem alguma coisa que você vai aprender com ele, que você não conhece. Se você prestar atenção nas preleções, no treinamento dele, você vai aprender alguma coisa. No treinamento que ele dá, né? De cada um você sempre aprende alguma coisa que seja mínima. Exato. Se você prestar atenção, isso vai me ajudar. E eu também peguei dessa forma, e muitas coisas eu apliquei quando fui treinador. Exato, eu também, sem dúvida. A gente aprende, não esquece mais e passa para frente, né? Tenta passar para frente. O que você faria diferente se estivesse jogando hoje? O que você faria diferente? O que você fala assim, não, eu fiz isso, poderia ter feito, se eu fizesse isso ia ser melhor? Você tem ideia de... Não, eu nunca pensei não, Zé. Eu, inclusive, quando parei, me afastei um pouco de futebol, sabe? Depois, quando fui treinador, também resolvi parei mesmo, me afastei um pouco. Depois voltei a ver jogos na televisão e tal. Mas foram vários motivos, sabe, Zé? E eu sou o tipo da pessoa assim, eu não coloco metas para mim, tá? Eu deixo a vida me levar, sabe? Deixa a vida, porque Deus sempre foi muito bom comigo. Para mim, sempre foi muito bom. Eu só tenho que agradecer o tempo todo. Então, tá bom demais. O que ele me deu tá bom demais. O que eu volto a dizer, nunca tive necessidade de nada. Graças a Deus, nunca passei fome, nunca tive problema de roupa, sabe? Nunca tive ambição de ficar rico, sabe? Deus me proporcionou uma vida, tanto quando solteiro, como quando casado, que eu não tenho queixas, entendeu? Só tenho que agradecer mesmo. Tem uma pessoa aqui no meu ouvido fazendo uma pergunta. Eu vou fazer, mas eu já sei a resposta. Qual jogador hoje que pareceria com você? Para mim, ninguém. Eu vou responder logo. Não, eu acho que nesse aspecto há uma... Na minha época jogava um volante, né, um meia direita e um meia esquerda, ou um meia avançado, né, mais ofensivo, meio ofensivo, ou aquele falso meia, mais segundo atacante pelo meio. Hoje eles chamam tudo de volante, pô. E botam o meia armador, que é o meia ofensivo, que eles botam de meia armador,
Eu não sei, talvez esteja vendo outra espécie de esporte, outro tipo de esporte. Muito difícil. Porque o meia amador não tem que estar pisando na área toda hora, porque senão ele vai dar a volta da bola e vão ficar em desvantagem toda hora, pô. Né? A gente tem que, até isso a gente tinha que fazer. E naquele tempo não dava para correr muito, como hoje em dia. Então você tinha que também dosar a sua parte física, né? Porque assim, escolher hoje fala que a gente não vê o cara fazer função, corre, Isso, corre muito. E deixa de fazer a função que descansa. Cada um tem a sua função para fazer o seu trabalho. Aí quando mistura as funções dá problema. Problema. O futebol hoje, a gente assim fica preocupado porque a gente não vê um futuro, né? A evolução. Eu acho que a evolução tem que ser para melhor. Se a gente foi pentacampeão, para evoluir, a gente tem que ser agora o hexa. Agora não ganhou mais um tempo todo. Então, essa mistura dentro do campo é que está atrapalhando o Brasil, você não acha? Assim? Acho sim. Eu também acho que a gente não tem, Zé, no momento, um jogador que você... Porque se você analisar o futebol brasileiro, os títulos que o Brasil obteve, sempre tiveram 2 ou 3 jogadores mas bem acima da média. Né? Nós tivemos Pelé e Garrincha, ainda tinha o Didi, que a gente, né, jogadores excepcionais, mas eu digo aquela estrela maior, entendeu? Então a gente teve Pelé e Garrincha. Em 62, o Garrincha, né? O Pelé machucou o Garrincha, falou, dá aqui para mim que eu resolvo, né? Ele fez gol de pé esquerdo, fez gol de cabeça. Cabeça de falta, nunca treinou uma falta, bateu falta e fez. O Garrincha mostrou que ele nunca tinha feito, né? Impressionante. Sabe, Como é que você se vê? Aí você pega 70, né? Pelé, Tostão, Gerson, sabe? Até mesmo o Zico, que não ganhou Copa, mas... Exato. 82, aquela seleção de 82... Exato, mas eu estou te dando alguns exemplos, mas tinha muito mais gente também qualificada. Se precisasse, se tivesse espaço, eles iam render, iam fazer bem, entendeu? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Antes disso aí, eu vou perguntar uma coisa. Por que você parou de ser treinador? Depois eu vou contar uma história do treinador de você. Nunca é uma razão só, entendeu? Um motivo só, entendeu, Zé? Mas o motivo principal foi o seguinte. Eu tive uma trombose em finais de 99, novembro, por aí de 99. Eu estava no hospital, fiquei 3 semanas no hospital, mas eu estava no hospital e recebi um telefonema do Arle de Geda. Você já tinha trabalhado lá, não? Tinha trabalhado 2 vezes lá. Tinha trabalhado 2 vezes lá. Aí o que aconteceu? Os caras não... Eu falei, eu não posso ir. Eu tô para ter alta, mas eu não posso ir. Eu tive uma trombose. E eu estou com um problema sério, eu no momento não posso. Eu preciso primeiro ter alta para conversar com o médico, ver se ele me libera, se ele vai dizer que eu corro risco, porque risco eu acredito que eu corro. E eu tinha que tomar um anticoagulante todos os dias, até hoje eu tomo. Na barriga? Não, o anticoagulante é comprimido. Tomar nesse dia. No tempo da Covid eu tomei na barriga por causa disso. Em viagem de avião, eu tinha que tomar a subcutânea, né? Então, essa foi uma das razões, ou a razão principal. Aí eu tinha ido lá só para assumir temporariamente, quando eles fizeram esse contato comigo, porque o time estava classificado por uma das taças lá da Ásia, que eu não me lembro qual foi, e ele tinha jogado o primeiro jogo em casa contra um time da Síria. Primeiro era dividido em 4 clubes, né? Várias chaves de 4 cada chave.
E eles ficaram muito preocupados, achavam que o time não ia perder lá e não ia passar, não ia à frente, né? Aí eu fui rapidamente, entendeu? Sorte que 2 dias depois dessa conversa, de acertarmos tudo, eles me ligaram e falaram, não, pode mandar passagem, visto no passaporte para a entrada aí na Arábia. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei nas férias que foi eu voltei em princípio de junho, que lá, você sabe disso, lá ele segue o cara. É igual a Europa. É igual a Europa. Né? A final da Champions League europeia que define o final da temporada europeia. Né? Então eu cheguei aqui e falei, e o clube queria que eu renovasse. O Arley queria mais, vamos fazer com um contrato maior, de um tempo mais longo. Esse foi na correria, você também não queria passar muito tempo aqui, porque você tinha que voltar para falar com os médicos. Aí o que aconteceu? Eu estava em casa, aí eu vi uma notícia. Tinha terminado a Olimpíadas de 2000. Foi na Grécia, acho. Eu não me lembro onde foi. 2000, não sei. México? Não. Foi Europa, 2000? foi Europa. Não tenho ideia. Acho que foi Grécia, eu não me lembro bem. O fato é que foi esse. Tinha terminado as Olimpíadas, não tinha terminado as Olimpíadas ainda, uma atleta da Grã-Bretanha, voltando para casa, teve a trombose dentro do avião e faleceu. Eu falei, não, para mim chega. Futebol, para mim, é meio de vida, não é meio de morte. Futebol, para mim, é uma coisa que me dá prazer. Agora, eu ficar preocupado comigo mesmo, ficar esperando alguma coisa ruim, que possa acontecer alguma coisa ruim, entendeu? Não vou parar. E você ficou emocionado, fica emocionado contando isso, essa época? Porque era a sua profissão ser treinador. Sim. Não, mas não foi só, como eu disse, não foi só isso. Esse foi o estopim da coisa, né? Foi a coisa que acendeu ali e explodiu, entendeu? O resto depois foi explodindo. Eu não gostava de ser treinador, Zé. Vou te confessar, não gostei. Não gostei mesmo. Não gostei. Vou dizer 2 exemplos. Primeiro, você tinha que atender os dirigentes quase todos os dias. E a imprensa quase todos os dias. Eu não sabia lidar com eles, entendeu? Imprensa todo dia, né? Todo dia. Basicamente todos os dias. Hoje não, hoje é uma vez por semana. Eu vou te contar uma história que não sei se... Sabe por quê, Zé? Não é que eu não respeito. Sempre respeitei a imprensa, acho que ela teve o direito de achar o que ela acha, botar lá, escrever lá, ou falar. As coisas corretas Corretas, e sérias. sem dúvida. Tem que ser correto, né? Te contar uma história, não sei se eu já te contei isso. Eu fui ver um jogo no Maracanã, Vasco, e você era o treinador do Vasco. Aí, durante a partida, o Vasco estava perdendo, não sei, começaram a te chamar de burro. Burro. Eu e meu pai, eu falei, como um ídolo do Vasco, os caras podem fazer isso com ele, chamar ele de burro. Chorei nesse dia, chorei pra caramba lá, todo mundo olhando para mim, os torcedores estavam em volta, eu chorei. Aí eu prometi ao meu pai, porque eu nunca na minha vida vou trabalhar como treinador num clube que eu joguei, que seria Vasco, Flamengo e Fluminense, eu nunca trabalhei. Também, eu acho que nunca me chamaram, mas também se me chamasse eu não ia, porque eu tinha prometido isso para o meu pai já faleceu, então não ia esquecer isso aí. Justamente porque te chamaram de burro, foi assim, um ídolo sendo chamado de burro, eu chego no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, e se chamar de burro eu vou apelar. Aí eu falei, nunca mais vou estar indo, graças a Deus, não fui chamado, não me lembro se teve algum convite, mas nunca fui. Então, assim, o futebol, ele traz grandes coisas, né?
mas tem coisas que a gente marca muito, fere a gente. Desculpe te interromper, Zé, mas essa época, inclusive, grandes treinadores fizeram cor de burro para eles, que já tinham mostrado a capacidade deles, entendeu? Então, foram chamados de burro. Foi a época que todos os treinadores praticamente eram chamados de burro, entendeu? Pior que é isso aí, eu ficava para morrer. Eu também. Mas eu preferia que me chamasse de burro do que cego. Eu não usava óculos no jogo. Porque o óculos eu ia me chamar de cego, né? Então eu falei, burro e tudo bem, todo mundo é. Agora, se me chamasse de burro e cego, e eu não usava óculos no jogo. Mas eu não gostava, sabe? Não gostava. Não foi uma coisa agradável como jogar futebol, entendeu? O que você sente quando você olha para trás e vê tudo isso que aconteceu? Se poderia ter sido melhor? Se você fosse engenheiro, seria melhor para você? Olha para trás e vê assim, tudo que você seguiu. Não sei, entendeu, Zé? Não sei. Eu sei que porque eu nunca vivi, né, como engenheiro, né? Não sei como seria a minha vida como engenheiro, né? Não sei, sinceramente não sei. Mas eu sou muito grato ao futebol. Para mim foi um prazer imenso jogar numa época farta de grandes jogadores em todas as posições. Pô, sabe? Mas a única diferença, Zanata, de engenharia para o jogador é que hoje você estaria ganhando dinheiro até hoje trabalhando. O jogador, você com 30 e pouco, você para e sai atrás, né? Tem que correr atrás. O engenheiro, você estava aqui, né? E nessa época a gente parava mais cedo do que hoje em dia ainda, né, Zé? Eu parei com 31 anos, pô. 31 anos eu parei. Também tinha um outro fator, né? Que meu pai estava preso ao Monterrey do México, entendeu? E os caras não me liberaram. Falei, eu vim emprestado para o Curitiba, porque entrou um treinador argentino, ele falou que não trabalhava. Você parou no Curitiba, né? Foi o último time que eu joguei. Eu lembro que eu conversei com você falou, estou desiludido, não quero saber mais disso. Porque aí, sabe, meu pai ficou preso lá no México, ele não queria que eu voltasse, falei, eu não vou voltar mais. Eu tenho o meu filho pequeno, já veio para cá, ele pequeno, e não quero voltar aí, desfiz de tudo que eu tinha aí, para vir para o Curitiba e ficar, vou ficar por aqui, não. Mas não vamos, vocês me dão um passe? Não dão, então tudo bem, pô, eu não vou parar com o futebol. Parei. Como é que você gostaria de ser lembrado hoje, assim, alguém que não conhece você? Eu pelo menos conheço, mas o pessoal do futebol, como é que você gostaria de ser lembrado? Como jogadores? Não. Sei, como jogador, como treinador. Não, eu digo mais lembrado por quê? Pelos jogadores que jogaram na nossa época? Não, todo mundo. Eu acho que o senhor me reconhece, me trata muito bem, viu, Zé? Acho que, não sei, ele sempre... O torcedor do Vasco te respeita muito e sabe o que você fez pelo Vasco. Sem dúvida, eu acho que no Vasco, o Vasco foi o que eu consegui as vitórias mais importantes, né? Títulos mais importantes, Campeonato Brasileiro, sabe? E joguei mais tempo no profissional do que no Flamengo. Flamengo eu joguei 3 anos de profissional. Eu fiquei 3 anos no Flamengo, 4 no Vasco, fiquei mais no Vasco. Então, e o Flamengo, inclusive, dos 3 anos de profissional no Flamengo, eu passei 10 meses sem poder jogar com a perna quebrada, né? Qual é o maior orgulho que você tem de você mesmo, da sua carreira, de tudo que você fez aqui dentro dessas 4 linhas aqui, que muita gente pensa que é fácil, mas só a gente que está lá dentro sabe como é difícil, principalmente no nosso tempo, né? Eu acho que hoje o que me deixa feliz e satisfeito é o respeito e o reconhecimento. Quando eu encontro um ex-adversário, sabe, a gente conversa, a maneira que o cara me trata, entendeu? Alguns deles até me elogia mais do que devia. Que devia o quê, rapaz? Assim, para com isso, pô. Me chamam de craque, não, que craque, rapaz. Craque foram de Seu Lopes, Tostão, esses caras todos aí. Os caras quando falam assim, você jogava demais? Eu joguei muito tempo. Pô, jogava demais, eu jogava demais? Pô, eu e muita gente, pô, não, muito tempo, joguei muito tempo realmente. Não, Zé, agora vamos... Zé, você vai me desculpar. Talvez porque você seja tão
tão pés no chão quanto eu, entendeu? Mas você jogou muito, Zé. Você enxergava o jogo pra caramba. Você tinha uma visão, você lia o jogo. Você tinha a leitura do jogo. O futebol de salão me deu muita coisa disso aí, você acredita? Eu acho. Eu aprendi muito no futebol de salão. Porque o futebol de salão, se você errar passe, você não joga. Se você parar no campo, você não joga. Se você não lê o jogo, você não joga futebol de salão. O futebol de salão é muito rápido, muito rápido, curtinho. Você tem que estar sempre atento a tudo, né? Então, eu acho que isso aí eu tirei muito do futebol de salão. Então, pô, você era inteligente para jogar, pô, via a melhor sequência de jogada, porque hoje, uma coisa típica de hoje em dia, desculpe, os atuais jogadores de futebol, com todo o respeito, às vezes o cara tem 2, 3 opções para fazer a jogada e faz a errada, e faz a que é mais difícil de ser feito. Sabe? Então você tem que ter esse feeling, entendeu? Para decidir a coisa, e você tinha feeling para isso. Você escolhia a jogada certa para fazer, entendeu? Mudando de assunto, nisso que você está falando aí, continuando isso aí, como é que você avalia o futebol de hoje? Fala para mim, eu não vou nem falar, eu sou suspeito. Eu sei que pode ser que muita gente fica magoado comigo, ou triste comigo, ou revoltado comigo. É a sua opinião, pô. Eu digo até de jogadores, se vierem a saber e tal. Fala que aquele cara, naquele tempo, pô, a bola era capotão, e bola de couro, caramba. E a roupa? A roupa ruim, tudo de lã, tudo. Trocava de camisa ou não? Só tinha uma camisa. Então, aí. Cara. O futebol de hoje está difícil da gente até comentar, né? Eu acho, resumindo, vão ficar pau da vida comigo, mas resumindo assim, correm muito e pensam pouco. Esse acho que vamos dizer, o desenho melhor que eu posso fazer de futebol, entendeu? Porque, os caras correm, e aí? É a técnica. Que é o futebol brasileiro, sul-americano, é técnica. Vai correr. Correr vai para o atletismo. Corre muito. Aí não dá tempo nem de pensar. Exato, não pensa. Assim, como é que você avalia esse jovem jogador de hoje? Cita um que você fala assim, não, esse aqui tem característica do nosso tempo, pode, de repente, seguir pelo nosso tempo. Você acredita que tem algum aí desses novos? Não, eu acho que mudou muito, entendeu? O futebol, nesse aspecto, já mudou muito. Na minha opinião, posso até estar errado. Mas até o próprio meio amador hoje em dia parece que não existe mais, entendeu? Ou é um volante ou é um cara que joga mais à frente, entendeu? Não é aquele cara que vai tocar a bola ali no meio campo, que hoje o que eles consideram meio amador, ele joga perto do centroavante. Ele é aquele jogador que vai enfiar uma bola por um dos 3 atacantes, para sair na cara do gol. Mas não é aquele cara que dita o ritmo de jogo, que escolhe a jogada, se abre uma abertura longa de jogo, sabe, uma virada de jogo. Não, ele vai fazer aquele joguinho mais curto ali. Não é que não seja importante, é importantíssimo, mas é diferente, completamente diferente de meio amador. Não é um meio amador, é um meio atacante, é um meio ofensivo. Você lembra quando fizeram aquela linha burra, que começou a meter a bola por cima da defesa? Hoje eles estão voltando a fazer aquela linha boa, vem marcando lá no meio do campo e ninguém joga a bola por cima, ninguém corre. Não tem mais. Assim, na época que a gente jogou, por exemplo, você tinha um Gerson que dava aqueles lançamentos de 30, 40 metros. Que o Jairzinho, meu Deus do céu, ele ameaçava que ia para o Gerson, fazia a volta e o Gerson já sabia, metia por cima, sai atrás dele. E quando jogava ele e o Roberto no Botafogo, o Roberto puxava e ele entrava nas costas do marcador do Roberto. Só dando tiro para parar, com a força física que o Jair tinha, só dando tiro. Lembra o Jair? Não derrubava ele, não. Jairzinho e Regis, como brigavam. Os dois saíam no tapa, metiam. Mas o Regis jogava, né? Assim, você falou do Regis, eu ia falar. As bolas, quando eram cruzadas na área, ele gritava o nome do cara. Vai Zé Mário, vai Zanato, vai fulano. Ele não cabeceava a esmo, né? Ele gritava o nome para quem ele ia dar a bola, disputando com o adversário. Ele direcionava sempre o cabeceio. Direcionava, e o Fred aprendeu um pouco. O Fred também passou a fazer isso depois, né? O zagueiro, né? Agora assim, para a gente finalizar, mas pode continuar a fazer mais 20 minutos, mas vamos finalizar a pergunta.
Como é que você armaria a seleção hoje? Você tem como você falar jogador assim, não, esses jogadores aqui na minha seleção teriam chance, teriam vaga. Você tem... Zé, eu vou te dizer uma coisa. Eu para você selecionar, ser técnico da seleção brasileira, você tem que conhecer muito o futebol brasileiro, né? Acompanhar muito, estar ali dentro, entendeu? E eu estou muito tempo afastado do futebol. Eu acho que, a não ser que o jogador seja extra classe, aí você vê que fala, pô, esse aí tem que convocar, né? Mas eu acho que você tem que ver muitos jogos, entendeu? Ver o que ele pode render, quais as deficiências, onde ele pode melhorar, onde ele tem que corrigir. Sabe, você tem que fazer um acompanhamento antes de assumir, antes de treinar os caras, entendeu? Por isso eu não tenho... Você acha que o Lancelotti, né? Ancelotti. Ele vai dar certo, ele pode fazer alguma coisa boa? Ele para mim, Zé, é um dos melhores treinamentos da atualidade. Ele e o Pepe Guardiola são... Você vê que o time dele, às vezes vira o primeiro tempo jogando mal, volta o segundo tempo completamente diferente. Você vê o Real Madrid dele, pô, às vezes no primeiro tempo mal, os caras, o adversário atropelando, não criar nada, de repente ele sai diferente no intervalo, vem diferente do intervalo, vira o jogo, sabe? Eu acho ele interessantíssimo, muito importante o futebol brasileiro. Vamos ver, tomara. Vamos ver. Você acha que a seleção tem chance de ganhar a Copa do Mundo? Eu acho muito difícil. Qual o percentual de chance você acha? Não vou colocar em percentual. Eu vou falar 5%. Eu acho que a gente não tem, mas o futebol está muito parecido, entendeu? Tá tudo mais ou menos no mesmo nível, entendeu? Um ou outro, né? Você pega a França mais completa, a França completa, com Dembélé, né? Uma série de jogadores. Sabe? E outra seleção, eu sou fã, sabe? Eu sou fã, é uma pena que parou esse ano do Toni Kroos, do alemão que jogava no Real Madrid. Esse parece até o meia da nossa época, entendeu? Aquele que joga posicional, entendeu? Está sempre bem ali ajudando o volante, fechando o espaço ali, não tem espaço vazio porque o cara entrou dentro da área do adversário, entendeu? Está dando aquele vazio ali. E ele joga com a bola parada, pô. Você vê o Gerson joga com a bola parada. Ninguém fazia passe com a bola correndo. Tinha aqueles meio-campos que corria com a bola e tocava e entrava, mas a grande maioria era o jogador que jogava bola longa, fazia lançamento e com a bola parada. Ninguém conduzia a bola. Muito, entendeu? Até porque os gramados eram ruins, o terreno abaixo do gramado era ruim, todos igual. Sabe? Eu não sei, entendeu? Mas eu não tô nada otimista. Eu também não estou, não. Estou nada otimista. Infelizmente. Eu falei 5%, brincadeira, mas mesmo assim é baixa a ideia de ser campeão do mundo. Não tem. Eu acho, primeiro de tudo, a convocação tinha que ser 60%, 70% de jogadores do Brasil. Você tá me falando, assim apareceu o Pelé e Garrincha, quando a CBD proibiu convocar gente de fora. Brasileiro que estivesse fora do Brasil. Sim, eu acho que os jogadores que estão fora do Brasil por muito tempo, eles não passam mais a jogar futebol brasileiro, sul-americano, eles jogam futebol europeu. Isso aí não ganha jogo. Para a gente não ganha. Nós estamos acostumados. É a nossa maneira de jogar, né? Nós ganhamos tudo jogando a nossa maneira e não a deles. Né? Então... Deixa eu só falar uma coisa, falando em seleção brasileira. Nós sempre tivemos 2 ou 3 jogadores, mas muito acima, né? que desequilibravam os jogos. 58 Pelé e Garrincha, 62 Garrincha, mas não vou falar nos outros, mas com todo respeito aos grandes Zito, Didi, né? Esses grandes jogadores. Um Dino Sano, eu vi o Dino Sano jogar, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Você fala cada nome aí que eu falo, meu Deus do céu, eu lembro. Como é que então, pode? sabe, mas nós não temos hoje os jogadores, quer dizer, a gente sempre foi campeão com 2 ou 3 grandes jogadores. Pelé, Garrincha, depois veio Pelé,
Aí Tostão, Rivelino, né? Jairzinho. Não dá. Tinha Sabe? Milton Santos, depois veio... É. Veio muito jogador bom. Não dá nem para citar, porque a gente vai ficar aqui acabar. Depois tivemos Romário e Bebeto, sabe? Romário E Bebeto, os caras decisivos. Depois tivemos o Ronaldo, o fenômeno Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, sabe? Era muito jogador. Então hoje a gente não tem aquele brilho, né, diferente, né? Não tem, os jogadores todos mais ou menos no mesmo nível. Eu observo assim, antigamente a gente ia no Maracanã, via o ídolo, via o jogador que fazia a diferença. Tá bom, hoje você vai no Vasco, vê quem faz a diferença. Não tem. Joga, toca a bola para trás, toca a bola, acabou. Entendeu? A gente não vê aquele futebol sul-americano, aquele futebol brasileiro, que é de criatividade, de improviso, você não sabe o que o cara vai fazer. Hoje a gente não vê, a gente sente. Aí fala assim, você é saudosista? Não, eu não sou saudosista, eu sou pentacampeão mundial. Então, não é saudosismo. Tá? Então, queria agradecer bastante. Você não sabe o prazer que você me deu pela nossa amizade, por tudo que a gente ficou 4 anos no Vasco praticamente. Você ainda ficou só, ficamos juntos 3, você saiu antes, mas os 3 anos foram de costurar aquela amizade que a gente começou no Flamengo, apesar de ser a gente da mesma posição, mas de qualquer maneira foi muito bom. Mas sempre com muito respeito, né? Sempre com respeito. Isso aí a gente respeitava. Disputamos a posição, mas sempre respeitando com respeito. Ninguém fez nada para prejudicar o outro. Ninguém, era o momento do jogo, quem jogou, a gente respeitava, foi muito legal. Muito obrigado. Prazer muito grande. Tudo de bom, um abração à família toda. Tenho certeza que fazer família. Pessoal, não vamos esquecer, quinta-feira, 19 horas, conversa de vestiário. Lembre bem, não pode sair daqui, fica só entre a gente, tá legal? Ninguém pode saber. Um abraço.